Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Lucas Basmar, sou médico dermatologista, membro da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Academia Americana de Dermatologia também e membro de sociedades destinadas a laser tecnologias, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, na Coreia do Sul. Hoje eu estou iniciando aqui o meu trabalho no YouTube e vou demonstrar algumas técnicas, alguns avanços na dermatologia, nesse mundo da estética que tanto impressiona a gente. Então, o mais importante que eu acho, fundamental, esse aqui é um conteúdo tanto para leigos, né, quanto para médicos que querem cada vez mais estar aprofundando sobre esse assunto. Então hoje eu vou começar um pouco sobre anatomia, vou mostrar sempre peças anatômicas e pessoas ao vivo e depois procedimentos ao vivo também. Então a gente vai iniciar aqui, pessoal, eu peguei esse boneco aqui para falar um pouco de musculatura, que vocês vão entender que a toxina botulínica ela pode ser feita de várias maneiras. Eu sempre falo para o meu paciente, a toxina botulínica tem que ser individualizada. Por quê? Um paciente de 20 anos é totalmente diferente de um paciente de 60 anos, entendeu? Então, essa toxina nesse paciente de 20 anos, você tem que fazer de uma maneira. E um paciente de 60 anos é totalmente diferente. E mesmo se o paciente tiver a mesma idade, um paciente, por exemplo, de 40 anos, são totalmente diferentes, né? A maneira que você vai aplicar a toxina em pacientes talvez da mesma idade. Então a gente tem que ter atenção nisso. Eu vou mostrar essa região aqui acima da sobrancelha que a gente chama de terço superior, tá? Por que eu acho importante ela? Porque é um dos locais que a gente mais vê aplicando a toxina, né? E o que é importante dessa região que eu queria explicar para vocês? Veja bem que aqui nessa região a gente tem esse músculo que quando a gente faz o susto, né? Faz essa expressão aqui, é esse músculozinho que ele é bem fininho, então ele não tem tanta força na maioria das pessoas. Já algumas pessoas têm uma força bem importante, que é aquelas pessoas que quando fazem o susto, até meio que a região do couro cabeludo ela vem para frente, né? Pela força que as pessoas têm. Mas em geral esse aqui é um músculo muito fino. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque esse músculo aqui, ele é importante para levantar o nosso olhar. Senão a gente fica com um olhar muito caído, um aspecto muito envelhecido, né? Uma flacidez. Então, quando a gente pega um paciente de mais idade e aplica uma toxina muito forte nessa região frontal, muito provavelmente esse paciente ele não vai gostar, porque essa região aqui vai ficar caída, vai ficar triste, o paciente vai ficar com uma sensação de cansaço, de cansado, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado. Então eu vou mostrar aqui para vocês e depois a minha arte vai conseguir demonstrar esses músculos. Então, resumidamente, a maioria dos músculos aqui dessa região do terço superior que a gente fala, que é essa região aqui, tá? Eles abaixam o rosto, que é esse músculozinho aqui, bem no meio, que chama prócero, tá? Essa região a gente tem o corrugador do supercílio, que a gente tem o corpo dele e a cauda, e aqui o corpo e a cauda, tá? São músculos que fazem aquela expressão de bravo, tá? Fazem essa expressão de bravo. Então essa musculatura aqui é uma musculatura que a gente sempre deve tratar. Inclusive, quando a toxina foi lançada, a maioria dos estudos era para a região da glabela, que é essa região aqui. Além disso, tem uma outra musculatura que puxa muito o olhar para baixo, que é esse aqui, chama orbicular dos olhos. Por quê? Quando você faz um movimento de sorriso muito forte, você note que essa musculatura ela fecha, tá? Então ela puxa a sua sobrancelha para baixo, principalmente a cauda dela. Então veja bem, um músculo, dois músculos, três músculos que trazem o rosto para baixo. Em compensação, a gente só tem um músculo que sobe ele. Então, se você pega um paciente que já tem um excesso de pele aqui, muitas vezes o paciente pode ser jovem, de 40 anos, e você tira a força desse único músculo que levanta ele, você vai deixar ele com esse aspecto cansado. Então, eu quero demonstrar isso para vocês, porque a toxina é muito mais do que sair aplicando de uma maneira meio que organizada, assim, sem pensar, sem individualizar. Então você vai lá, é sempre aqueles mesmos pontos organizadinhos, não é assim. Cada paciente tem um músculo do jeito, você pode pegar aí, aproveitando vendo meu vídeo, você pode ver aí uma roda de amigos, manda fazer uma expressão de susto e uma expressão de bravo. Cada um tem a sua musculatura. Então é de suma importância a gente individualizar esse tratamento. Amigos, dando sequência à anatomia da face, a parte muscular,
Agora eu vou falar do terço médio, que é essa região aqui que engloba desde a comissura oral até aqui o cantinho do olho. Essa região, você vai ver, você vai falar assim, ah, doutor, o meu médico não aplica toxina nessa região. Realmente é uma região que a gente não aplica toxina. Por quê, Lucas? Esses músculos aqui, a gente vai lembrar muito dele do músculo do sorriso. Quando a gente faz esse movimento, é esse musculatura aqui que está puxando, como se fosse uma cordinha te puxando, tá? Então, se você aplica a toxina botulínica ali, você pode ter uma queda do canto da boca, tá? E você ficar com uma simetria muito perceptível. Existem alguns casos, sim, que a gente faz a aplicação nessas musculaturas. Por quê? Tem pacientes que têm uma paralisia facial periférica, que é, em geral, um quadro benigno. A gente pode ajustar enquanto ele retorna esse movimento da musculatura. Tem pacientes que, por vezes, quando sorri, mostra muito a gengiva e a gente pode utilizar, lançar a mão de uma toxina nessa região que engloba os músculos que levantam e essa região, tá? Que são 3 músculos, né? O zigomático maior, o levantador da asa nasal e o levantador ali do cantinho da boca. Então a gente pode lançar a mão. Mas o que eu quero também falar dessa região do terço médio é que hoje em dia vem evoluindo, né, a medicina da parte estética e tem aparelhos que você consegue colocar eletrodos nesses musculozinhos e fortalecê-los. Isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu estou fazendo massagem, estou fazendo musculatura facial. Se você estiver pensando em rejuvenescimento, isso não é um bom treinamento, vamos dizer. Por quê? Porque quando você mesmo faz esse esforço, você acaba vincando a sua pele. Você fica fazendo muitos movimentos, você fica vincando. Você pode perceber isso, novamente falando, olha ao seu redor para você ver, converse com os amigos. Pessoas que gesticulam mais, pessoas mais expressivas, têm geralmente mais sinais de envelhecimento. Tá bom, pessoal? Então, esses eletrodos, eles só ativam aquele músculozinho, eles fazem como se fosse uma fisioterapia ali. E aí você consegue levantar levemente essa região e pode dar um resultado muito bacana com a estimulação eletromagnética, né, desses músculos. Então, o terço médio é uma região em geral que a gente não usa a toxina botulínica, só em casos selecionados, tá bom? Mas com o avanço da medicina, a gente consegue estimular esses músculos que podem diminuir um pouquinho o nosso sulco nasolabial, que é o bigode chinês, tá bom? Agora eu vou descer um pouquinho aqui mais para falar desse terço inferior, né? Que é essa musculatura toda aqui. Eu acho excelente tratar essa região por vários motivos. Tem alguns pacientes que têm essa região um pouquinho mais quadrada, principalmente nas mulheres. E eu acho que perde um pouco a feminilidade. E aí você tem que avaliar, né? Se a paciente tem uma estrutura óssea ou se a paciente tem uma hipertrofia do masseter, que a gente traduz como bruxismo, porque a paciente às vezes está ansiosa, com alguns detalhes da vida corriqueira e começa a morder. Quando você morde, esse músculo aqui ele hipertrofia muito rápido, como esse músculo, que é o músculo temporal, que é o músculo da mastigação. Então você pode lançar mão de aplicação de toxina aqui, você afina o rosto, deixa a paciente muito mais feminina, tá? Em pacientes masculinos já não indico tanto, porque é legal manter essa masculinidade. Além disso, 2 detalhes muito bacanas, é esse músculozinho que é o platisma, ele faz aquele movimento que puxa toda essa musculatura do terço inferior para baixo. E existe uma técnica, a técnica de Nefertiti, que você relaxa essa musculatura, tá? E o músculo do ângulo oral da boca, e você melhora em pacientes que puxam muito esse canto da boca, tá? Então é uma toxina que eu gosto muito, indico muito, tem que fazer com muito detalhe para não pegar musculaturas adjacentes, mas é um tratamento que rejuvenesce muitos pacientes que precisam. Pessoal, aqui eu peguei outro boneco, né? Você veja ali ao fundo o boneco de musculatura. E aqui eu queria demonstrar para vocês, aí depois eu pedi para o pessoal da arte colocar os compartimentos de gordura, tá? Por quê? Isso é uma coisa super importante. Se você lembrar, né, se tiver um filho, que lembrar do seu filho recém-nascido, no período ali até os 1, 2 anos de idade, você note que toda a região dele é bem convexa, bem para fora a região, bem gordinho que a gente fala. Então esses são os compartimentos de gordura. Isso dá um aspecto para a gente de jovialidade e em alguns locais dá um aspecto de feminilidade também. Então, o que é interessante esse compartimento de gordura para vocês saberem?
Quando a gente vai envelhecendo, e isso, pessoal, independe se você está gordinho, se você está magro, se você ganhou muito peso, tá? Esses compartimentos de gordura, né, eu vou pedir o pessoal da arte colocar aqui, eles vão atrofiando, tá? E essa região aqui é a que mais atrofia, que a gente chama de compartimento medial, tá, de gordura. Ninguém sabe ao certo por quê, mas essa região, principalmente nas mulheres, quando ela atrofia, você perde um aspecto de feminilidade e de jovialidade, porque a mulher mais jovem, ela tem essa região um pouquinho mais arredondada, tá, ovalada. Diferente do homem, que tem uma estrutura mais pontiaguda aqui, uma estrutura óssea, tá, as mulheres têm essa jovialidade. Então, é interessante demonstrar isso aqui porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer, acha que a reposição com ácido hialurônico vai deixar muito artificial, e longe disso. Se você souber organizar o seu tratamento de envelhecimento com o seu médico, você consegue repor essas regiões e ter excelentes resultados, tá? Além disso, existem vários compartimentos que podem ir afinando, né, atrofiando ao longo da evolução, como região perioral, você pode perder muita estrutura de compartimento, então deixando o lábio um pouquinho mais para dentro, né, aquele lábio mais fechadinho que acaba favorecendo o envelhecimento. A gente perde muita estrutura óssea, aí já falando de osso, ao redor dos olhos, vou pedir para o pessoal da arte colocar também, tá? Tem pessoas que perdem já o compartimento de gordura na região frontal, deixando um aspecto mais envelhecido. Estrutura óssea, a gente tem que sempre lembrar de contorno facial, região mental. A tendência, quando a gente vai perdendo o osso aqui, é a gente fazer esse movimento, que é o queixinho da bruxa, que a gente faz uma retroversão aqui dessa região, tá bom? Que deixa um pouquinho mais envelhecido. Então é de suma importância, né, você estar acompanhando o seu envelhecimento. Os compartimentos de gordura, que nem eu disse, eles vão atrofiando, independente se você ganha um peso ou perde. Obviamente, se um paciente perde 20, 25 quilos num período muito curto, ou um maratonista que tem um percentual de gordura muito baixo, tá? Ele vai perder esse compartimento muito antes que uma pessoa normal, isso é fato. E aí por isso que você vê esses rostos, né, de maratonistas, pessoas que têm um percentual de gordura muito baixo, muito mais envelhecidos em comparação a pessoas da mesma idade, tá bom? A estrutura óssea também, ela é muito importante aqui na região nasal, então a gente vai perdendo a estrutura óssea, a tendência é o nariz cair um pouquinho, tá? Então você pode ver que a pessoa vai envelhecendo, vai cair um pouco a pontinha do nariz. Outros compartimentos que é bem importante para a jovialidade, que vão perdendo com o envelhecimento, aqui dentro do lábio a gente tem alguns compartimentos de gordura, tá? Que eles também vão atrofiando, então vão deixando o lábio mais finos e um aspecto de envelhecimento. Então é isso, aqui eu dei um breve resumo sobre os compartimentos de gordura, né? Tanto os compartimentos profundos, superficiais, estrutura óssea que é importante, tá? Eu falo para o paciente, você não tem a osteoporose, né? Osteoporose corporal, a facial também ocorre. E essa estrutura óssea é sempre importante a gente estar avaliando, porque realmente entrega muito envelhecimento se você não estiver monitorando. E logo depois eu vou mostrar alguns casos ao vivo para vocês entenderem como os compartimentos são importantes. Forte abraço!